Salve galera, eu me chamo Lázaro Moab, tenho 17 anos, sou estudante de filosofia e você está no canal Filosofai, um canal que aborda temas relativos à filosofia. Bom, o objetivo desse vídeo é responder algumas perguntas relativas à filosofia. A primeira delas é: o que é filosofia? Bom, a palavra filosofia vem de duas palavras gregas. A primeira delas é philo, que por sua vez vem de philia. Philia quer dizer amor, amizade. E bem, na verdade, significa amor no sentido fraterno, no sentido de amizade. Também pode significar amor no sentido de pais e filhos, como disse Aristóteles na obra Ética Nicomachon. E a segunda palavra é a palavra sofia, que significa literalmente sabedoria. Dela vem a palavra sophos, que significa sábio. A origem da palavra filosofia, a tradição histórica atribui a Pitágoras, que um de seus alunos perguntou sobre a essência de sua sabedoria. E ele disse que não era um sábio, mas sim um amante da sabedoria. Falando em termos linguísticos, ele disse: eu não sou um sophos, que significa sábio. Eu sou um philosophos, um amigo da sabedoria, um amante da sabedoria. Então, a tradição histórica atribui a origem da palavra filósofo e filosofia a Pitágoras. Portanto, filosofia, em sua definição terminológica, significa amor à sabedoria, um amor fraterno, aquele amor de amigo, o respeito pelo saber, coisas relativas a isso, né? Mas a filosofia é muito mais do que apenas uma definição terminológica. Eu vou dar aqui 3 definições possíveis de filosofia. A primeira delas é investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa às experiências sensíveis. A segunda definição é a que diz que filosofia é o estudo das questões gerais e fundamentais da natureza da existência humana, do conhecimento, da verdade, dos valores morais e estéticos e da totalidade da mente humana. A terceira é a que diz que filosofia é o campo do conhecimento que estuda a existência humana e o saber por meio da análise racional. Bom, agora vamos para a próxima pergunta. Filosofia é uma ciência? Bom, filosofia não é considerada ciência pela maioria esmagadora, senão por todos os filósofos e os estudantes de filosofia. Por 2 motivos principais. O primeiro é que as ciências, geralmente, os campos científicos, eles têm um objeto de estudo específico para ser estudado. Por exemplo, a biologia tem a vida, a física tem os fenômenos da natureza, a química tem as transformações da natureza. E a filosofia? Se ela fosse uma ciência, qual o objeto de estudo dela? A antropologia tem o homem. Agora, a filosofia, ela tem várias coisas, senão um monte de coisas, diversas coisas. Por exemplo, ela estuda os valores morais, estuda a política, estuda a existência de Deus, estuda diversas outras coisas. Ela não tem exatamente um objeto de estudo específico. Ela tem diversos temas. E o segundo motivo é o fato de que a filosofia não tem experimentação. Na ciência, nós temos experimentações, a experimentação. Agora, na filosofia não. Não tem como você pegar um problema metafísico e ir no laboratório e resolvê-lo. Por exemplo, Deus existe? Não tem como você fazer essa pergunta e ir no laboratório testar se Deus existe ou não. Não tem como você perguntar o que é o ser e ir no laboratório para resolver, para ver se o ser para ver o que é o ser através do laboratório. São problemas metafísicos, são problemas filosóficos. Não tem como você levar esses problemas para o laboratório e testar. A filosofia não tem experimentação, a filosofia trabalha com um pensamento. Portanto, a filosofia não é considerada ciência. Agora a próxima pergunta é: o que é o filósofo? Grosso modo, o filósofo é alguém que busca a verdade pela razão. É um amante da sabedoria. Agora vem aquela polêmica, né? Se pessoas que não são formadas em filosofia, não fizeram faculdades, não fizeram universidade, são consideradas filósofos. Eu diria que sim. Minha opinião é que sim, né? Porque muitos filósofos da antiguidade, que são considerados filósofos de verdade, filósofos ativos, não eram formados.
Então, o filósofo, aquele que busca a verdade pela razão, um amante da sabedoria, pode ser considerado um filósofo. Outra pergunta interessante é: quais as áreas da filosofia? Quais áreas a filosofia estuda? Bom, existem algumas áreas aí. Apesar de existir certas polêmicas, alguns discordam que algumas não deveriam estar, mas são algumas. Nós temos, por exemplo, filosofia da matemática, filosofia da lógica, filosofia da ciência, filosofia política, epistemologia, estética, filosofia moral, lógica e metafísica. Mas dessas áreas nós podemos resumir a lógica, epistemologia, filosofia moral ou ética, metafísica e estética. Na epistemologia nós temos alguns problemas filosóficos, como o que é a verdade, o que é a mentira, podemos adquirir conhecimento absoluto? Na estética nós temos problemas filosóficos como o que é o belo, o que é o feio, o que é a arte. Na filosofia moral ou ética nós temos problemas como o que é o mal, o que é o bem, o que é o dever. Na lógica nós temos problemas como o que é o argumento verdadeiro, o que é o argumento falso, o que é a lógica. Em metafísica nós temos perguntas como: a realidade externa existe? Deus existe? O que vemos é real? E algumas outras. Uma pergunta recorrente também que muitas pessoas fazem é: para que serve filosofia? Eu não vejo essa pergunta sendo feita para a biologia, para a física, para a química, mas sempre há alguém que pergunta: para que serve filosofia? Bom, eu diria que filosofia serve para algumas coisas. A primeira delas é: filosofia serve para fazer você pensar. Talvez filosofia é a matéria de escola, é a disciplina na escola que mais faz a gente pensar, com paradoxo, com problemas filosóficos e etc. E ela ajuda você a pensar e ajuda você a fazer as perguntas certas. Ela ajuda você a questionar tudo. Filosofia é importante também para você conhecer as teorias e os conceitos filosóficos. Por exemplo, o empirismo, que é uma teoria filosófica, o racionalismo, o inatismo e diversas outras teorias. É importante a gente conhecer essas coisas, é importante a gente conhecer as teorias e os conceitos filosóficos, como o conceito metafísico de ser, o conceito de nada e diversos outros conceitos. Eu também diria que a filosofia é importante para ajudar você a argumentar. É na filosofia que tem uma disciplina chamada lógica de argumentação, e ela ajuda você a argumentar, ajuda você a ter os raciocínios corretos, a ter os raciocínios certos, a ter os argumentos verdadeiros. Então eu diria que filosofia serve para isso. Então é isso, galera. Se você gostou, curte e compartilhe. Se foi só o primeiro vídeo. E deixa aqui nos comentários algumas ideias sobre o que eu poderia falar, temas relativos à filosofia. É isso aí. E é nóis.